Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal, tudo beleza? Estamos começando hoje, a nossa 11ª videoaula da playlist do 8º ano. E hoje galera, nós vamos aí dar continuidade ao assunto de triângulos, beleza? Hoje nós vamos aprender um assunto bem tranquilo acerca dos triângulos, que seria o quê? Seria a parte de congruência de triângulos, beleza, galera? Essa parte de congruência, entre dois triângulos é uma parte bem tranquila, porque nós já vimos ali a parte de semelhança. Semelhança é para a gente dizer se aqueles triângulos eles são parecidos, se eles têm algo em comum, né? Já a parte de congruência, é para a gente dizer se aqueles dois triângulos são iguais. E aí, galera, eles são iguais, então eles têm que apresentar o quê? As mesmas medidas de lado, as mesmas medidas de ângulo, tudo tem que ser igual, beleza? Tranquilo? E aí, vamos então para essa ideia aí de congruência, beleza? Então vamos lá, galera. Congruência entre triângulos. Então, a palavra-chave para esse assunto é igualdade, tá, galera? Então, deixa eu escrever aqui, olha, igualdade. Então, quando a gente está falando em congruência entre triângulos, a gente tá buscando ali uma igualdade. A gente está buscando saber se eles são triângulos iguais ou não, tá bom? E assim, galera, nós vamos dizer, que nós temos dois triângulos congruentes se eles apresentarem o quê? Os três lados iguais e os três ângulos iguais. Ponto, tá? Mas aí assim, Cadu, e se essa questão, e se eu estiver fazendo uma questão e ela não me informar os valores dos três lados ou dos três ângulos? Como que eu vou saber se aquelas figuras são congruentes ou não? Se aqueles dois triângulos são ou não congruentes? Aí, galera, entra essa ideia aqui que são os casos, tá bom? A mesma ideia de semelhança. Lembra? Em semelhança, eu iria dizer que dois triângulos são semelhantes se ocorresse o quê? Se os três ângulos correspondentes forem iguais e se os lados correspondentes fossem proporcionais. Show! Agora, Cadu, se eu não tenho essas informações, tem como eu descobrir se eles são semelhantes? Aí nós vimos na aula passada os casos, Nós vimos os três casos ali de semelhança de triângulos. Ou seja, nós não precisaríamos das 6 informações, Aqui é a mesma coisa. A princípio, nós vamos verificar que duas figuras são ou não congruentes, observando 6 informações, que é o quê? Os três lados correspondentes, ver se eles são iguais, e vamos verificar se os três ângulos correspondentes são iguais. Então, tem igualdade em tudo. Agora, se eu não tenho essas 6 informações, tem como eu descobrir se eles são ou não congruentes? Claro que sim. E aí nós vamos entrar nos casos, tá bom? Então, galera, por favor, prestem bastante atenção nessa parte de casos, tá bom? De congruências. Isso é muito importante, por favor, galera. E assim, gente, esse assunto, ele tá no seu livro, tá bom? Se você quiser acompanhar esse assunto no seu livro, ver ele mais aprofundado, tá? Ele se encontra aí na página 177, tá bom? E onde ele vem falando aí dos casos de semelhança, dos casos de congruência, tá bom? Tranquilo, galera? Então, vamos aqui para o primeiro caso. Olha só, o primeiro caso, ele diz o seguinte: dois triângulos, eles serão congruentes, ou seja, eles serão iguais, tá? Se eu observar neles a seguinte informação. Lado, olha só, então, você vai ter o quê? Dois lados iguais, tá?
E entre esses dois lados, perceba, eu tenho um ângulo. Se esse ângulo também for o mesmo, então eu posso dizer que essas figuras são congruentes. É o caso aqui, olha, do nosso exemplo. Perceba que a figura 1, por mais que ela não esteja na mesma posição da figura 2, você tem aqui o seguinte, olha. Esse lado aqui corresponde a esse lado aqui. Esse ladinho aqui corresponde a esse outro lado. E o que o primeiro caso diz? Esse ângulo aqui, olha, tem que ser igual nas duas figuras. Se você então tem dois lados e o ângulo entre esses lados são iguais, então você tem aí congruência de triângulos. Esses dois triângulos são iguais. Beleza? Tranquilo? É bem tranquilos, tá, galera? Tem gente que grava também, pessoal, os casos de congruência pelas iniciais da figura. Então o cara fala assim, o primeiro caso é o caso LAL. Caso LAL é o quê? Caso lado, ângulo, lado. Beleza? Então o primeiro caso também é comum as pessoas falarem, o caso LAL, tá? Segundo caso, galera, você vai apresentar aqui, olha, é muito parecido com o primeiro, só que aqui vai mudar as informações. Você tem um ângulo e o outro ângulo. Só que esse lado, um lado que forma os dois ângulos, ele tem que ser o quê? Igual nas duas figuras. Então, olha, vamos ver aqui, ó. Se a gente pegasse a figura número 2 e colocasse na mesma posição da figura 1, você iria perceber que esse ângulo aqui corresponde a esse e que esse ângulo aqui corresponde a este. E aí, galera, perceba que a questão está dizendo o quê? Que você apresenta lados, olha, iguais. Um lado igual. Então, se ocorre esse caso, se você tem dois ângulos iguais e o lado da base desse ângulo, um dos lados formadores, né, dos ângulos, forem iguais, você tem aqui congruência. Então, você pode dizer que esses ângulos, que esses triângulos, né, são iguais. O nome desse caso é o que, galera? ALA. Caso ala, né? A de ângulo, L de lado e outro de ângulo. Beleza? Terceiro caso, galera. Esse aqui bem tranquilo, né? É o caso LLL, que seria o quê? Três triângulos, eles são iguais, se eles apresentam... dois triângulos, eles são iguais se eles apresentam os três lados iguais, né, galera? Consequentemente, eles vão apresentar o quê? Se você tem três lados iguais, então você tem três ângulos iguais. Então, perceba, esse ângulo aqui corresponde a este ângulo aqui. Esse ângulo aqui de baixo, olha, corresponde, é igual a este outro ângulo aqui. E esse ângulo aqui, olha, deixa eu ver aqui uma caneta de uma outra cor, azul. Esse ângulo aqui corresponde a este daqui. Beleza? Então, se os três lados forem iguais, você tem aqui congruência entre esses triângulos. Eles são iguais. Nesse caso, nós vamos chamar isso aqui de LLL. Beleza? Caso LLL. De lado, lado, lado. Show de bola? O quarto caso, galera. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Vou pegar marrom. Ele diz o seguinte. Você tem aqui, né? O caso que a gente vai chamar de LAA.
que é lado, ângulo e ângulo oposto, né? E o que que acontece, galera? Você tem aqui um lado e um ângulo. Perceba que esse ângulo vermelho, ele é formado por um dos lados, tá bom? Aqui é a mesma coisa, você tem um lado e você tem um ângulo formado por esse lado, que é esse ângulo vermelho. Se o ângulo oposto a esse lado, que seria esse roxo aqui, for igual na outra figura, então você vai poder dizer que esses triângulos, né, são semelhantes. E aqui você tem o caso LAA, beleza? L de lado, A de ângulo e o Azinho aqui também de ângulo. Mas lembrando que a gente está se referindo ao ângulo oposto, né? O ângulo do outro lado, tá bom? Então, basicamente é isso, galera, de congruência. Você vai estar verificando se dois triângulos são iguais simplesmente olhando essas informações. Se essas informações batem, então você tem aí triângulos semelhantes. E para isso, galera, eu separei aqui alguns exercícios para a gente estar resolvendo aqui em nossa aula, tá bom? Os exercícios aí da página 178, tá bom? Vamos ver aqui como que a gente vai estar utilizando esse assunto que nós acabamos de aprender, tá? Então, vamos nessa, galera. Olha só, exercício número 14 diz o seguinte: os pares de triângulo desenhado abaixo são congruentes. Então, ele já afirma isso, que esses triângulos eles são congruentes. E o que que isso significa então para a gente, galera? Que eles são iguais. Iguais. E que todos esses triângulos, então, eles apresentam o quê? 3 lados iguais. E que eles vão apresentarem o quê? 3 ângulos iguais. Beleza? Então você já tem essa informação quando o cara fala que uma figura é congruente. Vou colocar em laranja aqui, tá, galera? Acho que vai ficar melhor para vocês. Não, vou colocar em vermelho. Acredito que fique melhor para assistir no vídeo. Então vamos nessa. Determine qual o caso. Então ele quer descobrir o caso de congruência. Beleza, vamos lá. Nós sabemos que nós temos 4 casos, né? Nós temos aqui 4 casos. Que casos são esses, Cadu? Nós temos aqui o ala, né? Que era o segundo caso. Nós tínhamos o LAL, que era o primeiro. Nós tínhamos o LAA, né? E qual era o último, galera? LLL, beleza? Então, nós temos aqui os 4 casos. Vamos verificar aqui olhando as figuras. Letra A, galera. Perceba aqui o seguinte. Esse ângulo é igual a este ângulo. E você tem o seguinte. 2 lados iguais, ó. Esse lado é igual a esse. E esse lado aqui, olha, que eu vou circular, é igual a esse lado ali. Então, que caso é esse aqui, galera? Esse caso é o caso lado, ângulo, lado. Beleza? Que seria aí o primeiro caso, tá? Letra B, galera. Perceba que você tem aqui 3 lados iguais, olha. Lado 1, lado 2 e o lado 3, olha. Quando você consegue perceber, então, que essa figura tem 3 lados iguais,
ela é congruente. Então você tem qual caso? O caso L, L, L. Beleza? Vamos agora para a letra C. Olha só. Letra C aqui embaixo. Veja, galera, que você tem aqui um ângulo e um lado que forma esse ângulo. Nessa outra figura, a mesma coisa. Você tem um ângulo e o mesmo lado formador. Olha só. O mesmo valor. Então, por exemplo, se esse lado aqui fosse 20 centímetros, quanto valeria esse aqui? 20 centímetros. Eles são iguais, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui e apagar esse negócio para não poluir o nosso desenho. Beleza. E perceba, galera, que você tem aqui em cima, olha, no lado oposto ao lado, olha, um ângulo. Então, que caso seria esse? Seria o último caso que nós aprendemos agora. Lado, ângulo e ângulo oposto. Beleza? Vamos ver agora o último? O último, galera, olha só. Nós temos aqui o seguinte. Ângulo e lado. Ângulo, né? E lado. Certo? Só que agora, galera, vamos analisar a nossa figura, né? Esse ângulo de 90 graus, ele é formado pelo lado um tracinho e pelo lado dois tracinhos, tá? Olha aqui a nossa outra figura, galera. Essa letra D aqui, ela tem um erro, tá? Essa questão, ela apresenta um erro. Por quê? Perceba que na letra D, galera, olha só, você tem aqui um lado, que é o lado uma linha, e o outro lado, como essas figuras elas são congruentes, esse lado aqui teria que ser duas linhas, né? Para que essas figuras fossem congruentes. Só que aqui, galera, a questão diz que o lado oposto ao ângulo é o lado duas linhas. E lá no outra questão, olha, não é. Nós temos aqui três linhas oposto ao ângulo, olha. O ângulo tá aqui, olha só. E o desse carinha aqui, olha, o ângulo tá aqui. Então perceba que os lados são diferentes. Nesse caso, então, nós vamos dar uma modificada aqui para a gente poder fazer essa questão, tá? Que ela veio com um erro. Cadu, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar aqui, galera, ó, um terceiro tracinho aqui, tá? Então, perceba que aqui você vai ter, então, lado e ângulo. Lado e ângulo. E você tem o que agora, Cadu? Olha só. Agora tá certinho, né? Esse aqui olha para o 3. Esse aqui olha para o 3, né? E aí, esse aqui então tem que ser o quê? O duas linhas. Logo, duas linhas aqui, duas linhas aqui. Que tipo de caso você tem aqui? Lado, ângulo, lado. Então, você vai ter aqui o lado, ângulo, lado. Beleza? Mas lembrando que essa questão aqui veio com um erro aí do livro. Vamos agora aí para a próxima questão, né, galera? Olha só. Questão número 15, tá? Questão interessantíssima, diga-se de passagem. Vamos lá, galera. A questão número 15, nós temos aqui o seguinte. Nós temos um triângulo. Vou tentar desenhar esse triângulo aqui pra gente, tá? É um triângulo de lado, de vértice, né?
Vamos colocar aqui o vértice agora. Você tem ali o vértice J, R e A. Essa figura tem um lado aqui, galera, ó, descendo aqui. Ele me dá um outro vértice, olha. Esse outro vértice eu vou colocar em uma outra cor. Colocar na cor verde. Que seria aí o vértice K. Vamos nessa. Ele diz que aqui vale duas linhas. Que aqui vale duas linhas. Que aqui vale uma linha. E que aqui vale uma linhazinha também. Tá bom? E aí vamos ler agora a figura. Na figura desenhada abaixo, os dois triângulos são congruentes. Que dois triângulos são esses, Cadu? Vamos ver se você consegue identificar aqui comigo. Você tem esse triângulozinho pequeno aqui, que a gente está pintando em azul. E você agora tem o outro triângulo, que está aqui, olha, em vermelho. Tá bom? Então você tem dois triângulos. E ele diz, portanto, que esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Show de bola. Vamos continuar lendo. Determine, nesse caso, o valor de A e B e o valor do perímetro do triângulo. Perímetro, galera, olha só, quando a gente fala em perímetro, nós falamos em soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Beleza? Então, perímetro, soma de todos os lados. Vamos nessa, galera. A gente quer identificar o valor de A e o valor de B. Perceba que a nossa questão já diz, olha, esse lado que eu estou circulando em rosa é igual ao outro lado que eu estou circulando em rosa. Vamos olhar lá na nossa figura? Ele diz que esse lado linha vale 23. E o outro lado vale 2B mais 5. Nós vamos igualar isso, galera, e vamos cair numa equação de primeiro grau. Olha só, nós teremos então que 2B mais 5 é igual a 23. Galera, como que a gente resolve isso? Vamos pegar o 5, passar para o outro lado. Ele vai o quê? Subtraindo, né? Vai com sinal contrário. Então, você tem 2 vezes o B é igual a 23 menos 5. Você tem, então, que 2 vezes o B é igual a 23 menos 5, 18, né, galera? Então, você tem ali 18. Só que, galera, eu quero descobrir o valor de B. Logo, eu tenho que pegar esse 2, né, pessoal? Eu tenho que pegar aqui o 2, olha só, e passar para o outro lado dividindo. É o que nós vamos fazer agora. Então, nós teremos que nós teremos que B é igual a 18 dividido por 2. Isso é igual a 9. Então, encontramos o valor de B. Vamos encontrar o valor de A? Vamos nessa. Perceba, galera, olha só, que a questão fala para a gente o seguinte. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Só que, galera, o B vale 9. 3 vezes o B é o quê? 3 vezes 9, que é igual a 27. Então, esse lado aqui de baixo vale 27. Logo, nós teremos o seguinte, olha. A é igual a 3 vezes o B,
A é igual a 3 vezes 9, que é igual a 27. Então, encontramos o A e encontramos o B, né? Agora, galera, nós precisamos fazer o último caso. Já encontramos A e já encontramos o B. A última coisa é o quê? Encontrar o valor do perímetro, né? Então, agora nós vamos somar aí os lados. Vamos lá, ó. 2 aqui, esse lado vale 23. Esse lado aqui, 27. E esse outro, 27. Vamos lá. Vamos somar tudo, né, galera? Não tem para onde a gente correr aí. Tem que somar. Então, deixa só eu baixar aqui para a gente poder responder. Vamos lá. Então, vamos nessa. Perímetro. Vou até colocar na caneta verde. O perímetro é igual a 23 mais 23 mais 27 mais 27. Logo, o perímetro é igual a 23 mais 23, você tem 46. 46 mais, aqui, galera, ó, 27 mais 27, 54. Então, você tem 46 mais 54, que é igual a 100. Beleza? Então, o perímetro da questão vale 100. O A vale 27 e o B vale 9. Show? Vamos agora para a questão número 16. Ó, de posse dos seus conhecimentos sobre congruência de triângulos, calcule o valor da variável x. Ele quer que a gente descubra o valor de x. Primeiro, nós temos que identificar se essa figura ela é o quê? Se ela é semelhante, se esses dois triângulos são congruentes. Vamos lá. Galera, primeira coisa, perceba que essa figura apresenta um ponto em comum. Esse ponto laranja ali. E aí, não sei se você consegue perceber, mas aqui você tem aquele tal de ângulo oposto pelo vértice. Lembra que eu já falei disso com vocês? E aí, o que essa propriedade me dizia? Ela diz que esse ângulo aqui, olha, ela diz que esse ângulo aqui é igual a este ângulo ali do outro lado. Beleza? Show de bola? Olha só, galera, essa figura, ela apresenta aqui, ó, essa base como 40 e esta outra base como 40. Perceba, galera, olha só, que o ângulo correspondente do outro lado também é o mesmo. Então, você tem aqui um lado formador de um ângulo igual lá do outro lado, ó, um lado formador de um mesmo ângulo, de um ângulo de mesmo valor. E você tem aqui, ó, um ângulo oposto a ele, a esse lado, ó, ele é oposto ao lado, que é igual também nas duas figuras. Então, aqui nós temos o caso lado, ângulo, ângulo. Beleza? Então, já identificamos que eles são congruentes, os triângulos. Agora, vamos para a questão de descobrir o valor de x. Nesse caso, galera, só tem o seguinte. Eu vou dizer, então, que 2x mais 4 é igual a 28. E agora, simbora, porque esse lado corresponde ao outro, né? Eles são iguais. Então, 2x mais 4 é igual a 28. 2x é igual a 28 menos 4. 2x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12.
Beleza? Então, descobrimos aí o valor de x. O x vale 12. Beleza? Então, galera, espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá? Espero que você tenha compreendido esse assunto de congruência, visto que é algo bem tranquilo. Basta aí você entender os casos, tá bom? Espero que você tenha entendido também a resolução dos exercícios. Mas qualquer coisa, galera, se você ficou com alguma dúvida nisso aqui, me envie mensagem através da escola, tá? Que eles repassam para mim e eu te respondo, te dou uma ajuda. Beleza? Então, não se esqueça aí de deixar aquele like, se inscrever no melhor canal de educação do YouTube e também compartilhar a melhor aula do melhor professor aí que nós temos no YouTube. Valeu? Então, tamo junto, meu amigo. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. So anytime you stop me, you want your